Bom, vamos lá para o exercício número 2. Considere a função real de variável tal, né? Variável x. Então, você tem aqui as variáveis f de x e x, né? Os valores de máximo e mínimo e o período de f de x são, respectivamente, quanto? Vamos lá, vamos começar aqui pelo período, porque talvez seja mais fácil, né? Lembra que para nós encontrarmos um período de uma função, a gente tem que olhar o valorzinho que está multiplicando quem? Está multiplicando x aqui, não é isso? E no caso, quem multiplica x é 2. Qual que é a formulinha? Nós vamos fazer assim, olha. O período será obtido sempre fazendo-se a conta 2π. Claro, eu disse sempre, mas sempre que a função for seno ou cosseno, porque quando for tangente, nós vamos colocar aqui, ao invés de 2π, a gente vai colocar aqui π, tá bom? Tem uma diferença aí. Então, como é seno, a gente vai colocar 2π dividido pelo valor que multiplica x. Quem multiplica x é 2, portanto, nós vamos colocar aqui 2. Logo, o período dessa função é π. Então, quer dizer que de π em π, completa o desenho da cobrinha, certo? Muito bem. Então, nós até já podemos descartar aqui algumas alternativas, né? O que ele quer? Os valores ainda de máximo e mínimo da função f de x. Ou seja, quando que é f de x, né? Ou melhor, qual vai ser o valor máximo de f de x? Qual vai ser o valor mínimo de f de x? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, olha só. Vamos lembrar que se a função f de x é igual a 3 menos 5 vezes o seno de alguma coisa, o que vai fazer essa função f de x ter resultados diferentes vai depender do resultado de seno. Só que uma função seno, não importa o que tem aqui dentro, ela pode ter quais tipos de resultado? De menos 1, que é o mínimo, até 1. Né? E a gente tem um valor intermediário ali, que é o zero, de menos 1 até 1, e lá no meio nós temos o zero. Então, normalmente, quando o exercício pede o máximo, pede o mínimo, você vai ter que testar, no lugar do seno, 1, menos 1 e 0. E aí você vai chegar nesses valores máximos, tá bom? Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente aqui obter o valor máximo dessa função. Você vai perceber que se você testar 1, menos 1 e 0 no lugar de seno, o que vai resultar um valor de máximo é a substituição em seno de menos 1. Então, ficaria assim, ó, o f máximo vai ocorrer quando, no lugar do seno, eu jogar o menos 1. Por que vai acontecer quando eu jogar o menos 1? Porque, como menos 1 é negativo, negativo multiplicado por negativo vai dar positivo. E assim, você adicionaria ao 3 alguma coisa, e não subtrairia. 3 mais 5, 8. Ou seja, o máximo dessa função vai acontecer quando o seno valer menos 1. Agora, como que a gente vai encontrar aqui o mínimo? Olha, o mínimo dessa função vai ocorrer quando? Quando a gente jogar o 1, que é o que vai fazer a gente conseguir subtrair o máximo possível de 3. Então, ficaria assim, olha, 3 menos 5 vezes 1. Então, quando a função seno de 2x mais 4 vale 1, a gente tem o menor resultado possível para essa função, que é menos 2. Veja que, nesse caso, o zero não foi utilizado. Se a gente jogasse no lugar de seno o zero, a gente obteria o resultado 3, que não é nem um máximo, nem um mínimo, já que a gente descobriu que jogando menos 1 a gente obtém um valor mais alto possível, que é 8, e jogando 1 a gente obtém o menos 2, que é o menor resultado possível que a gente conseguiu, tá? Então, que alternativa que nós ficamos? Olha só, máximo 8, então estamos aqui ó, entre a B e a E, não é isso? Que mais? O mínimo, menos 2 e o período é π. Então, só pode ser a alternativa B.